ou não, né? Do mesmo Espírito Emmanuel, trazido também por Chico, porém foi lido o Caminho, Verdade e Vida no início, não é verdade? E aqui é o Fonte Viva. É um livro que eu acho maravilhoso, né? Porque o texto é de fácil compreensão, assim como o Caminho, Verdade e Vida. Então ele pode ser usado, né, numa cabeceira para você fazer uma leitura antes de dormir. Eu uso muito no Evangelho no Lar, na minha casa, porque é um texto pequeno, mas de grande profundidade para a gente estudar em família, né? E também estamos estudando ele lá na Celuz. E aí, cada capítulo, né, é uma coisa interessante, é um puxãozinho de orelha, é um ensinamento, né, é um despertar diferente. Mas de todos eles que são magníficos, esse aqui me chamou muita atenção, que é o item 109, tá? Intitulado A Exemplo do Cristo. Então, antes de Emmanuel começar a explicar para nós, é recortada ali, né, uma frase atribuída a João Evangelista, 2,25. Frasezinha pequena, que diz o seguinte: ele bem sabia o que havia no homem. Pequenininho. Ele bem sabia o que havia no homem. Então, veja bem, Jesus sabe o que há em nós. E isso eu estou dizendo nos nossos corações, nos nossos sentimentos, nas nossas tendências, que são muitas, não é verdade? Mas vamos entender aqui o que o texto traz, que a gente vai aprofundar bastante junto com Emmanuel aqui. Emmanuel diz o seguinte: sim, Jesus não ignorava o que existia no homem, mas nunca se deixou impressionar negativamente. Sabia que a usura morava com Zaqueu. Todo mundo lembra de Zaqueu? Cobrador de impostos, pequenininho, que subiu na árvore, né? Ele sabia que a usura fazia parte do coração de Zaqueu. Contudo, trouxe-o da sovinice para a benimerência. Não desconhecia que Madalena era possuída pelos gênios do mal, entretanto, renovou-a para o amor puro. Reconheceu a vaidade intelectual de Nicodemos, mas deu-lhe novas concepções da grandeza e da excelsitude da vida. Ele comenta sobre Simão Pedro, sobre as dúvidas que Tomé tinha, e ele conhecia inclusive a sombra que habitava em Judas, sem negar-lhe o culto da afeição. Então, vamos parar aqui para a gente pensar. Jesus, como espírito crístico, que é, né, perfeito, ele, não dúvida que ele sabia que aqueles que ele escolheria para andar junto com ele, se tornar seus apóstolos, discípulos, né, os maiores exemplos encarnados, assim como nós, tendentes ao mal, ele sabia o que morava, o que habitava o coração de cada um. Só que veja bem, ele não focava no defeito, no desequilíbrio. Ele via, percebia e tinha certeza do que cada um poderia se tornar. Olha que interessante. E aí a pergunta é a seguinte: será que a gente faz isso? Será que a gente olha para cada um que cerca as nossas vidas, na família, no trabalho, né, vizinhos, enfim, todos que convivem na nossa vida? Será que eu olho para as pessoas enxergando sim os defeitos, mas buscando as potencialidades do bem e de luz que a pessoa tem, ou eu só busco a imperfeição? E aí veja bem, né? Olha que exemplo lindo de Jesus. Porque se Jesus fosse buscar seres perfeitos para ser ali os seus discípulos, não teria nenhum. Porque perfeito a pisar sobre a crosta terrestre só Jesus. Tivemos espíritos missionários, claro, né? De muita luz. Chico Xavier, por exemplo, quem tem dúvida que ele veio com uma missão grandiosa? Mas ainda assim não era um espírito perfeito. Tinha seus deslizes, tinha seus momentos, né? Vamos dizer assim, vibrando nos sentimentos da Terra. Claro que numa fração, né, insignificante em relação a nós. Mas ainda assim não era um espírito perfeito. Concordam comigo? Perfeito, só Jesus. Jesus tinha tudo para falar assim: ah,
Eu não quero você comigo, não. Você não é digno de andar comigo. Olha o quanto de tendência ao mal você tem e possui. Só que não. Jesus sempre foi e será o nosso exemplo máximo de amor. Então, olha que lindo, né? Vamos dar um exemplo aqui, bem terra a terra, né? Todo mundo tem ou conhece uma pessoa que fala pelos cotovelos, né? E aí você tem um grupo reunido aqui, a pessoa entra na porta, qual que é o comentário? Chegou. Nossa Senhora. Não é assim? A pessoa se torna, ela traz a marca de falar demais. Só que eu vou te fazer uma pergunta. Nesse aspecto, a gente entende como algo negativo. Fala muito, não é verdade? Só que eu vou te fazer uma pergunta. Se tivéssemos que eleger um trabalhador da casa para ficar aqui na porta, recepcionando as pessoas, qual é a mais indicada? A que mais fala. Porque é ele que vai quebrar a fronteira da timidez e vai recepcionar as pessoas de forma alegre, né? Acolhedora. Opa, mas não era um defeito? Então não é um defeito mais. É uma característica da pessoa. Vocês entendem o que eu quero dizer? E nós temos nós temos de buscar os defeitos das pessoas e colocar como a sua marca. A gente busca o que foge aos padrões e coloca como os apelidos das pessoas. Todo mundo já fez ou já usou o seguinte termo. Tá vendo aquele careca ali? Não é? Eu não sou careca, tá, gente? Eu raspo a cabeça por opção, né? Eu passo de leite aqui para fingir que eu sou careca, né? Para contribuir com meus irmãos carecas, né? Para eles não se sentirem a minoria. A gente não faz isso? Aquele gordinho, ou aquele que se veste estranho, ou do cabelo arrepiado, a gente sempre busca algo que, de alguma forma, diminua a pessoa. Só que, às vezes, essa pessoa que você está dizendo, que foge dos padrões da beleza, né, do estereótipo que a gente coloca como o normal, pode ser, talvez, uma pessoa que você não tem a oportunidade de conhecer em outro lugar. Talvez seja uma pessoa maravilhosa, não é verdade? Porque o corpo da pessoa, se é alta, baixa, magra, gordinha, se ela é careca ou tem cabelo demais, não diz em nada sobre a sua moral, sobre a sua índole, sobre a sua forma de tratar pessoas. Não é verdade? E normalmente a gente sempre busca essas referências. Jesus fazia isso? Não. Jesus enxergava em cada um que cruzava o seu caminho, sim, aquela lista de defeitos, né? No nosso palavreado, dos desequilíbrios do mundo, mas em momento nenhum Jesus falou assim: é um absurdo você fazer isso, né? Não. Porque Jesus nos enxerga como crianças espirituais. Ainda somos infantis em caráter espiritual. Focamos sempre nessas questões da matéria. Nos sentimos bem ao ver outros diminuídos. Talvez todos nós aqui, ou a grande maioria das pessoas que a gente conhece, já tenha passado por isso, não se sente mais bem fazendo isso. Mas não é uma realidade que a gente vê diariamente entre irmãos, entre amigos, na nossa convivência, esse costume? Nós temos uma tendência a ser pessimistas, nós temos uma tendência a desanimar pessoas. Quer um exemplo? Vou dar um exemplo. Certas vezes alguém vai chegar perto de você e vai falar assim: nossa, eu estou muito animado a aprender música. Aí você fala: música? É. Vou começar a tocar um violão, um piano. Aí a gente normalmente fala: ó, paciência, porque é difícil, não é fácil não. Você acha que é assim só chegar e tocar? Não é assim? É verdade, né? Uma pessoa chega: vou aprender uma língua estrangeira, vou começar a ter o hábito da leitura, tudo que a pessoa coloca como uma meta de transformação, algo que ela quer alcançar, nós temos o costume, na grande maioria das vezes, de diminuir, de botar para baixo. Ah, mas sei não, hein? Vou começar a dieta segunda-feira.
Vai fazer uma semana e vai parar. Você não faz assim? E se fosse ao contrário, a gente gostaria disso? Né? Nós gostaríamos de ouvir pessoas nos motivando. Tem um palestrante que falou lá na Celuz, um caso que ele ficou sabendo, ou participou, não sei exato, de uma senhora de 92 anos de idade que estava se matriculando na aula de Esperanto, que é uma língua muito falada no meio espírita, né? E que quais foram os rumos? Com 92 anos, vai estudar, né? Tá mais para lá do que para cá. A gente é mal, a gente fala, não fala? Conta pra quê? Né? Aí a senhora, sabe o que ela falou? Para quê? Não tem problema, eu sou um espírito imortal. Se der tempo de eu fazer só a matrícula ainda encarnada, eu passo para o mundo espiritual, eu retorno para ele matriculada no curso de Esperanto. Eu também acho. Está certo? Sabe por quê? Vamos trazer esse raciocínio para cá. É pandêmico. É uma massa esmagadora daqueles senhores e senhoras a partir dos seus 60 anos, pouco mais, um pouco menos, de se acharem inúteis. Não é verdade? Ah, não estou servindo para mais nada, ainda falo ainda, estou servindo para mais nada. Por quê? Ah, meus filhos já casaram, já está tudo encaminhado, eu não tenho mais que preocupar, estou aposentado, não tenho a correria do trabalho. Então, nesse aspecto exclusivamente material, a pessoa acaba se sentindo realmente, né, improdutiva. Mas quem disse que isso aqui é? A doutrina espírita vem e abre uma cortina, né, as janelas, as portas da casa, e fala assim, meu filho, primeira coisa, tem muito trabalho dentro da doutrina espírita. Tem bazar, tem artesanato, tem reunião mediúnica, tem passe, tem palestra pública, tem biblioteca, serviço não falta. Só cadastrado na AME Juiz de Fora são 63 casos, né? A última atualização que eu sei são 63. Fora as que não têm cadastro. Não participam do cadastro da AME. Então, quer dizer, dá para trabalhar todo dia, se quiser. Não é verdade? E num segundo momento, além disso, você é um espírito imortal. Tudo que se aprende, se absorve de conhecimento, quem retém é o espírito, não é o corpo material. Se fosse assim, não valia tudo. A gente está aqui na faculdade e depois de 70 anos, eu, de repente, não vou conseguir, né, praticar a profissão. Mas aí eu vou te fazer uma pergunta. Qual explicação que se dá para uma criança, 3, 4, 5 anos de idade, que fala outras línguas? Eu mal estou arranhando português. Qual explicação crianças que tocam piano? Quem conhece sabe que não é fácil. Excelentemente bem. Né? Qual a explicação desses super gênios? Você já viu os programas que tem gênios? Os meninos fazem umas contas que nem calculadora, na calculadora não acompanha. Né? 352 menos 24, já passou e vai lá e dá a resposta. Na calculadora eu não consigo acompanhar. Qual a explicação? Experiências, aprendizado de vidas anteriores, trazendo agora as reminiscências desse passado. Né? Porque se fosse colocado como dom que Deus deu, a gente não estaria falando de justiça de Deus. Porque o Bruno, eu particularmente, estou tentando aprender a tocar violão. Né? É uma caminhada de longa data para você começar a fazer alguma coisa. Você vê uma criança chegar e tocar um piano, de vontade de dar um tapa na orelha dele. Ele fala assim, você é escolhido de Deus. Não é verdade? Traz um dom. Esse dom, não é? Por isso que a gente não pode entender isso como dons, né? Conforme o pessoal fala, que é um presente de Deus. Não. Deus não é parcial. Ele ama todos nós igualmente. Não tem preferidos. Então, se você tem uma facilidade maior para tal ou tal assunto, é bem provável que esse assunto fez parte da sua vida anterior. Então, se eu, com 50, 60, 70, 80 anos, continuar estudando, angariando conhecimento, seja na área da doutrina espírita, seja na medicina, seja na advocacia, seja onde for que você gosta, não está perdido.
está absorvido pelo conhecimento espiritual. Seu espírito está retendo. E amanhã, quando você retornar, você vai fazer bonito naquela área, porque você já traz aquela reminiscência. Então, quando eu entendo que eu sou um espírito imortal, não faz sentido eu produzir até meu último minuto. Não é verdade? Eu não vou perder nada. Talvez eu possa até não ser um profissional daquela área hoje, mas e na vida seguinte? Nós sabemos e cremos na reencarnação, não é verdade? Mas vamos seguir um pouquinho no texto aqui. Jesus preocupou-se, acima de tudo, em proporcionar a cada alma uma visão mais ampla da vida e em guiar cada espírito com eficientes recursos de renovação para o bem. Né? Olha só, Jesus, como eu disse, ele não nos desmotiva, não nos coloca para baixo ou incapazes. Ele simplesmente disse o seguinte, meu amigo, deixa eu te falar uma coisa, nas minhas palavras, né? Jesus não falava assim, né? Eu conheço seus problemas, as suas tendências, mas deixa eu falar uma coisa. O que aconteceu de hoje para trás foi ensinamento do que não deve ser feito. Você já sabe quais são os seus problemas. Vamos fazer diferente de agora em diante? Eu estou aqui do seu lado. Eu vou te ajudar. Eu não estou aqui para ficar te julgando, para apontar o dedo no seu erro ou na sua ferida. Eu estou te dizendo o seguinte: conte comigo a partir de agora para te fortalecer. Vamos junto? Por que a gente não faz isso? No amigo que quer aprender música, que quer aprender língua, que quer começar a dieta, que está tentando se curar de uma doença, que está tentando um esclarecimento dentro de qualquer assunto que seja. Vamos acolher pessoas, vamos estender as mãos às pessoas. Não vamos desmotivar, né? Eu brinco muito isso lá no Celuz, porque lá no Celuz foi proposto pela Peninha, você lembra dela? Com certeza ela brinca e é verdade. Ela falou, Bruno, isso foi intuição, porque a ideia é tão boa assim, não pode sair da gente não, né? Ela teve uma ideia, né, de convidar a todos os trabalhadores da Celuz a se desafiar. Porque sempre tem a pessoa que dá passe, a pessoa que faz a palestra, a pessoa que abre a reunião, e fica meio... Aí, às vezes a pessoa é uma excelente passista, mas nunca abriu uma palestra pública. Aí você fala com ela, vamos abrir? Não, de jeito nenhum, né? Já se coloca capaz de fazer. Você já tentou? Né? Porque, claro, você não é obrigado a fazer uma coisa que você não quer, não se sente bem. Mas às vezes você tinha até vontade de tentar, mas por falta de motivação e de convite a gente não faz. Então a gente começou a se desafiar, né? Então a pessoa que nunca abriu palestra pública agora está botando para abrir. Mas é uma tremedeira que o povo arruma, né? Eu também já tremi muito nas palestras já. É porque já tem um tempinho que a gente fala e a gente não treme mais. Mas no início, né? A gente dá aquelas tremidas, umas gaguejadas. Mas é interessante que mesmo gaguejando e tremendo, tá indo lá na frente está fazendo. E será que se a gente trazer isso para a nossa vida, não é a mesma coisa? Será que tem hora que eu estou titubeando, eu estou gaguejando, eu estou tremendo, no sentido de ainda não fazer bem feito ou com tranquilidade a minha transformação moral? Mas que seja gaguejando, titubeando, eu tenho que fazer. Eu tenho que me propor esse desafio. Eu tenho que fazer o compromisso. E custe o que custar. Cumprir. E aí a gente está descobrindo cada notícia boa. Pessoas se revelando oradores natos, mas nunca tiveram oportunidade. E aí qual que foi o meu desafio? Tocar violão pro pessoal. Eu fiquei um tempo para aceitar. Porque eu não toco. Aí toda vez que a reunião pública vai começar, eu boto o violão no colo. Aí eu tenho cuidado de pedir desculpas se tiver algum músico no sentido. Eu falo assim, se tiver algum músico aqui, me desculpa, porque o que eu vou fazer está longe de ser música, né? Mas, assim, para quem não consegue, né? E aí eu toco minha de música, a Peninha também está tocando violão, e a gente está se desafiando, cada um está saindo do seu quadrado, vamos dizer assim, e está dando muito certo. E é isso que nos falta na vida, né? Se desafiar e aceitar os desafios positivos.
os desafios espirituais, não é verdade? Você contribui com alguma coisa? Eu ia falar que ninguém dá o segundo passo se não der o primeiro. Claro, Difícil é o primeiro, pontapé inicial, mas depois você deslancha. claro, É assim. claro. E aí, dentro desse mix, né, das duas histórias que a gente está conversando, sobre o exemplo de Cristo e os desafios, e a gente fazer ainda, né, de forma é, 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 tropeçada aquele desafio, o que eu falei na palestra e tem falado muito, dentro do exemplo de Cristo? Eu vejo o Bruno tocando violão, eu sou um músico, eu sei que ele está fazendo o básico do básico e ainda talvez até perfeito o básico. Só que a exemplo do Cristo, eu vou motivar. Eu vou chegar no Bruno e vou falar assim: Bruno, siga firme no seu propósito, porque, como a senhora disse, todos que tocam maravilhosamente bem são músicos profissionais. Um dia colocaram o violão a primeira vez no colo. Ninguém nasce pronto, né? Todos nós que nos propomos a fazer qualquer coisa, um dia a gente começou. Cada um dentro da sua área, seja dentro da doutrina espírita, como eu coloquei, né? O palestrante, o passista, a evangelizadora, né? Seja cada um na sua área, ou dentro da nossa área das profissões, o médico, o advogado, o padeiro, o atendente, o balconista, seja o que for, se ele faz muito bem feito, de forma tranquila, é porque ele já fez muitas vezes inseguro, com medo, e repetiu, e se tornou experiente. Não é assim? Tem uma mensagenzinha que eu vi no Instagram outro dia que fala assim: se você assistir alguém fazendo um trabalho e lhe parecer muito fácil, tenha certeza que ele tem uma grande experiência no que ele faz. E é verdade, né? Se você entrar na padaria agora, ver um padeiro fazendo um pão, um bolo, você fala assim, mas isso é fácil demais, velho. É só, né? Só misturar isso com isso, passar ali, tudo, botar, passar. Vai lá e faz pra você ver. Que tragédia que vai ficar o pãozinho. Não é verdade? Essa é a questão. E na questão material, a gente se dispõe a se desafiar muito, né? Qualquer projeto, principalmente se envolver valores, notoriedade, poder, fama, a gente gosta. A gente corre atrás, vira a noite estudando e faz. E às vezes nas transformações morais a gente fica meio com preguiça. Ah, hoje está frio, hoje está chovendo, deixa que eu faça a caridade amanhã. Hoje não é um bom dia para fazer caridade, não. Né? E como é que Cristo faria? E aqui, o exemplo do Cristo está sendo pautado em cima da visão que ele tinha em todos que cruzavam o seu caminho. Ele enxergava o defeito, mas enxergava que continha naquele ser a centelha divina e só dependia dele fazer a luz brilhar. Assim como só depende de nós. Não é assim? Contemos a centelha divina de Deus. Somos criaturas, criação de Deus. Enquanto a luz brilha, a nossa luz brilha, só depende de mim. Só de mim. Né? Quanto mais eu levar o meu pensamento, quanto mais eu me ligar à espiritualidade de luz, quanto mais eu sou uma pessoa que motiva, que acolhe, que estende as mãos, que tolera, graças a Deus passamos por uma eleição bem tranquila, né? Eu achei que ia vir muita bagunça, muita falação, até que não, foi, pelo menos dentro da área que eu convivo, foi bem, bem tranquilo, graças a Deus. Tolerância faz parte da nossa vida. Eu gosto de preto, você gosta de azul, e tá tudo bem. E se só tivesse preto na face da terra? Todo carro preto, casa preta, tinta preta, tudo preto. Ia ficar chato, né? As cores deixam a nossa vida mais alegre. A diversidade é necessária nas nossas vidas. A pessoa só existisse médico. E ninguém ia comer pão, né? Percebem? Isso que é necessário. E aí, quando você se vê um passo à frente de quem vem caminhando do seu lado, por que não estender a mão e falar, vem comigo? Porque se a gente for parar para pensar, sempre tem alguém atrás de mim
Sempre tem alguém na minha frente. Mas vamos seguir aqui, legal. Não expões o próximo, porque nele observes a inferioridade e a imperfeição. Foi o que a gente acabou de falar. A gente adora fazer isso. Você viu fulano? O quê? Regou de novo lá. Ó. Problema com a família. Bebeu. Usou droga. Que adora apontar. Não é assim? E que hora que eu vou lá estender a mão? E dizer assim, eu estou aqui para te ajudar. Sei que você errou. Mas eu estou aqui para te ajudar. Em qualquer que seja o aspecto. Normalmente a gente condena, a gente joga pedras, né? Só que aí está uma questão muito interessante. Talvez, aquele erro cometido pelo meu irmão, eu não cometa mais, mas cometo outros. Eu só sei que é repetitivo, mas eu gosto de ser para ficar bem gravado. Tem pessoas que não trazem hoje o vício do álcool ou da droga, né? E aí, quando ela quer comentar com alguém, ela até coloca um ar imponente e fala: eu não bebo, eu não fumo. Como se fosse um semideus. Tudo bem, às vezes não bebe e não fuma, mas pode ser que fala mal dos outros o dia inteiro. E aí, se você já não bebe, ou não fuma, ou não isso, ou não aquilo, que bom, bacana. A verdadeira conquista ela é feita em silêncio. Né? Quando eu começo a fazer propaganda, é porque eu quero, através do meu orgulho, ser melhor do que os outros. Jesus fez isso. Se Jesus quisesse isso, ele ainda estava lascado. Né? Porque ele sim podia falar com a gente que a gente não era nada, né? Em relação à questão moral e desenvolvimento que ele tinha. Só tem um amigo que deu um exemplo que eu achei fantástico, e cabe dentro do que nós estamos falando. Que o desenvolvimento da moral de um espírito, né? E a humildade é como se fosse um bambu. Que quanto mais você cresce em moral, mais você se curva com a humildade. E assim, quanto melhor, né, ou mais desenvolvido moralmente o espírito é, mais humilde ele é, no sentido de não ficar nos culpando. Porque veja bem, vamos trazer esse exemplo aqui, vamos trazer. Uma mãe, que está vendo o seu bebê aprender a andar. Não é bonitinho? Dá risadinha, né? Ele começa meio trupicando, começa a cair, cai no chão. O que a mãe faz? Ah, que bonitinho. Tá andando. Ele tá aprendendo, daqui a pouco ele vai andar. A mãe o pai entende que é um processo normal, aquele desequilíbrio até as pernas firmarem, tudo acontecer, e a criança vai andar. Ok. E conosco também não é assim? Jesus, a espiritualidade superior, provavelmente, nas minhas palavras, deve nos enxergar como esses bebês que estão aprendendo a caminhar com os valores morais aqui na Terra. Que nós tendemos à matéria. Não é? Eu costumo dizer que nós somos bombardeados por muitos sentimentos e muitas das vezes a gente mascara alguns sentimentos fingindo uma melhoria, uma ascensão. Quer um exemplo? Inveja. Nós temos nato em nossos corações a inveja. Aí muita gente fala assim, eu não tenho. Graças a Deus. Mas a maioria tem. Sabe por quê? Quer um exemplo? Vou te dar um exemplo. Às vezes você está lá, aí um amigo chega e fala assim, ah, Bruno, troquei de carro, cara. Entendeu? Que bacana, que carro você pegou? Aí quando ele fala o carro, você já faz um cálculo. Quanto que custa? Quanto que custa? Se for um carro mais barato do que o seu, você vibra com a conquista dele. Ah, que coisa boa, nossa, estou muito feliz por você, cara. E assim, ah, que coisa maravilhosa. Agora, se ele chega e fala assim, meu carro custou tanto. Você fala, meu Deus, que carro caro. Tá mexendo com droga. O que ele tá fazendo? Se endividou tudo que podia, né? A gente já tem esse aspecto. A gente não consegue ficar feliz com a conquista do outro se a conquista do outro for maior que a nossa. Já pararam para pensar nisso? Outro dia eu parei
e sentir um fundo de verdade nisso. A gente tem que ser humilde para aceitar que temos as tendências terrenas, sim. Afinal de contas, se estamos na Terra, é porque necessitamos estar aqui. Então, encarnados, não tem ninguém melhor ou pior. Tudo farinha no mesmo saco. Às vezes, uns já estão mais despertos, né? Já estão na bordinha do saco ali para ser usado, né? Para virar um pão divino, no fundo. Mas está todo mundo mais ou menos junto. Senão a gente não estaria aqui junto, né? Aquele que fala, eu não tenho defeito, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, sou um semideus, conforme eu brinquei. Se assim fosse verdade, eu estaria encarnado para a Terra. Para quê? Né? Está no lugar errado. Se assim fosse, teria vindo com uma missão. Né? Como eu disse, Chico, Divaldo, quantos outros que a gente poderia citar, que vem com uma encarnação missionária. Agora, meu amigo, se você faz parte do boloninho, né? Comum, você não está, né? À frente de ninguém, não. E a gente cria conceitos errados, né? Quer ver um conceito errado? O pessoal acha que trabalhador de casa espírita, palestrante, né? Já está elevado. Coitado, hein? Eu acho que o palestrante é os que mais bebe, né? Porque o tanto que a gente fala, e o primeiro ouvido a ouvir é o meu, né? A exemplo do Cristo, eu estou falando no Jerônimo Mendonça para vocês a primeira vez. Correto ou não? Eu já falei várias vezes esse tema. Apesar de ser um tema atual, eu já falei várias vezes. Agora você pega temas antigos meus, eu já perdi a conta de quantas vezes eu repeti. Ou seja, eu sou o principal a aprender o que eu falo. Provavelmente a minha dívida é grande, por isso que eu tenho que falar muito. Não é verdade? Então não fala mais de mim que eu sou o falador. Né? Lembra de mim que eu sirvo para ser um palestrante, porque fala muito. Eu sirvo para receber pessoas, porque eu falo muito. Não é verdade? Vamos buscar as boas coisas nas pessoas. Não é verdade? E aí, a exemplo do Cristo, ajuda quando possas. O amigo divino sabe o que existe em nós. Ele não desconhece a nossa pesada e escura bagagem do passado, nas dificuldades do nosso presente, recheado de hesitações e de erros. Mas não por isso deixa de estender-nos amorosamente as mãos. Graças a Deus que é assim, né? Como eu disse, a espiritualidade maior, ela nos vê como essas crianças que estão aprendendo a andar, dá meia dúzia de passinhos certinho, cai. Eu fico pensando se eu fosse anjo de guarda de alguém. Nossa, eu ia provocar vários efeitos físicos, né? Voar o controle remoto na orelha dele, né? Não é verdade? Porque, cara, às vezes eu fico pensando, para pra pensar. Às vezes a gente escorrega, né? E aí você pensa que existe um espírito que ele está responsável pela sua encarnação. Tem gente que ele acha que é a sua sombra, né? Não, o espírito guardião não é sombra. Eu pisei aqui, ele pisa comigo, né? Se eu der um passo para trás, eu piso nele. Não, não é assim. Mas ele está vinculado a nós, cuidando de nós, nos intuindo e tudo. Aí eu fico pensando, né? Uma situação onde eu posso me estressar, ficar nervoso, né? Aí o meu anjo guardião fica assim, Bruno, lembra da doutrina espírita, lembra o que você estuda, né? Aí eu lembro e falo assim, ah, não, mas só hoje, né? Você me fechou! Né? No trânsito a gente ouve falar que o pessoal fica meio estressado aí, né? E é engraçado, porque a doutrina, ela vai nos contaminando positivamente, vai contaminando aqueles que nos cercam, e quando você se dá conta, você já está imerso dentro da doutrina. E aí, quando você percebe que você vai errar, você, opa, acende o sinal vermelho e volta atrás. Nós temos que entender que somos falhos, sim. Como Chico Xavier comenta, a ave, né, da tristeza, da raiva, do desânimo, ela vai pousar algum dia na sua cabeça. Ela não pode fazer mim. Eu posso sentir raiva? Lógico que eu posso. O que eu não posso é permitir que a raiva conduza as minhas ações. Eu tenho que receber aquele impulso e dizer, eu estou em controle, o que eu faço com isso? E aí, começa a virar, a gente pode usar uma forma bem leve e descontraída a reflexão dos nossos erros.
Aconteceu isso comigo outro dia. Estava levando minha filha na escola, aí, não sei se a pessoa me fechou, alguma coisa assim e tal. Aí, claro, eu já não brinco com os outros no trânsito, né, gente? Essa parte eu já virei essa página já. Mas alguns comentários a gente faz. De leve, mas faz, né? Aí eu comentei alguma coisa tipo assim, rapaz, mas esse homem deve estar com bastante sono, né? Porque do jeito que eu dirigi, deve estar dormindo. Aí minha filha falou assim, ô pai, você não é palestrante espírita? Aí eu falei, te peguei. Tava te testando. Tava te testando. Também você está esperta. Porque isso, as pessoas comuns falariam, né? Aí, fiz uma pegadinha que tirou 10 agora. Porque o que eu falo agora? Obrigado, Jesus, por me dar a oportunidade de ter uma pessoa, né, tão lenta na minha frente, para mim ter a capacidade e a oportunidade de desenvolver a paciência. Obrigado, Jesus. E a gente deu boas risadas, né? E é assim que funciona. Percebe o que eu quero dizer? Nós podemos escorregar, mas no meio do escorregão a doutrina te segura e fala, opa, volta para o lugar. E está tudo bem. A gente tem que ter a humildade de aceitar que vivemos num mundo de provas e expiações, que muitas das vezes a matéria vai ser convidativa, não é assim? Que os bens, a fama, o poder, elas vão te convidar. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa agradecer a Jesus pela oportunidade de termos conhecido a doutrina espírita, que quando a gente começa a trazer a doutrina espírita para os nossos passos, tudo fica mais leve. E eu vou mais além. A exemplo do Cristo, Cristo poderia nos ensinar ainda mais. Aqui é sobre o aspecto de eu ver nas pessoas o lado bom, o lado positivo, o belo, né? A exemplo do Cristo. Cristo perdoou muitas pessoas? Aí eu costumo dizer o seguinte, ele não perdoou. Por que ele não perdoou? Porque ele não se sentiu ofendido. Só existe a necessidade de perdoar quem se ofende. E Jesus não se ofendia. A última frase de Jesus, crucificado, foi o quê? Perdoa, eles não sabem o que fazem. O poder que ele tinha, né, de influenciar, enfim, de tudo, a conexão que ele tinha direta com Deus, ele abriu mão disso tudo, simplesmente para nos ensinar o que é amar. Né? E eu costumo dizer o seguinte, nos momentos que você tiver, eu brinco sempre o seguinte, não prometa nada quando estiver muito feliz, né? E não dê respostas nenhuma quando estiver muito triste. São os dois extremos. Você está feliz demais, você deixa tudo, né? Vão, faço. Promete tudo, depois se arrepende. E ao contrário também. Não dê respostas, não tome decisões quando você estiver para baixo, estiver triste. Porque normalmente você vai puxar também um lado negativo a sua caminhada. E aí, dentro dessa filosofia, principalmente no lado triste, né? Que o lado feliz a gente não precisa muito da. Aliás, até que precisa sim. Vamos entender, vocês vão entender o que eu quero dizer. Que Jesus está assistindo às nossas ações e caminhando lado a lado conosco. Né? A pessoa me dá uma má resposta. Nosso ímpeto, o ego, é de quê? Me dá uma resposta mais dura para me sair por cima. Não é assim que a gente faz? Quando eu me direcionar a pessoa fala assim, eu entendo que Jesus está me olhando ao lado da pessoa. A gente falaria a mesma frase? Não. Não é? Na hora que eu estou pronto para derramar aquela frase venenosa, eu enxergo Jesus e falo assim, mentira, rapaz, você é doido, não ia falar isso não, brincadeira. Eu reformulo a frase, porque eu não teria coragem de dizer a mesma frase, a mesma pessoa, na mesma situação, se eu tivesse Jesus assistindo. E quem disse que não está? É claro que Jesus não está do nosso lado, né, te olhando, o que está fazendo? Está botando muito alho na comida, diminui o alho, né? Não é assim. Mas nós temos uma multidão, sim, de espectadores. Positivo e negativo. Os dias que eu estou mais equilibrado, né? Estou zen, ligado com a espiritualidade maior. Beleza, eu estou sendo influenciado por eles.
meu dia passa rápido, os problemas têm solução mais tranquila, mas é aquele dia que eu estou desequilibrado. Tem gente que fala, já acordei azedo hoje, né? Normalmente você atrai os irmãos que também estão vibrando naqueles mesmos sentimentos e pensamentos para perto. E a chance de piorar é grande. Quando a doutrina espírita chega em nossas vidas, eu reconheço que eu não estou bem. E qual é o meu recurso que eu tenho? Prece. É grátis, não é? Não é cobrado nada, a gente não precisa de celular, muito menos de internet. Uma tia minha me falou certa vez, né, uma historinha que ela ouviu que eu achei fantástica, que a prece foi o primeiro celular ou telefone criado na face da Terra. Com algumas não. Por quê? Não precisa de bateria, então você não tem que recarregar. Não precisa de crédito, não fica sem área e é grátis. A hora que você quiser, você pode se conectar com a espiritualidade maior. E aí, quais são os recursos que a gente tem? No trânsito, tomei uma fechada, fiquei nervoso, o pássaro vem, não vem? Vai pousar na minha cabeça da raiva. Devolve a fechada, dá uma buzinada, faz isso. Opa, a doutrina espírita puxa minha orelha. Opa, você não quer ser mais assim? Vamos lá, o que você vai fazer? Você pensa, nossa, mas tá muito forte, eu preciso, meu ego tá gritando que eu tenho que devolver alguma coisa. Aí você acende a luz vermelha, o sinal alerta e fala, eu vou para a prece, porque eu não estou conseguindo sozinho. Encosta o carro, se for preciso, faz uma prece, e eu tenho certeza que depois da prece você não vai querer brigar mais. Faz isso uma vez, duas, três, quatro, cinco. Vai chegar um momento que você não vai precisar mais de prece dirigindo, vai chegar um momento que você não se irrita mais no trânsito, e aí daqui a pouco você vai ver que aquele mal que é o trânsito, né, que realmente desequilibra muitos, né, na utilização do trânsito, para você já vai ser uma etapa vencida. Mas nem por isso você se torna um semideus, como eu brinquei. Porque você ainda tem muitas tendências e dificuldades para domar e ajustar. E eu vou ler só o início do capítulo 110. A gente estudou o 109, né? Eu vou ler o 110, só o primeiro trechinho, que eu achei isso aqui muito interessante para complementar o que nós lemos aqui atrás. É o capítulo que diz vigiemos e oremos, 110, tá? Jesus, a frase vem de Jesus, está escrita por Mateus 26, 41. Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Encaixou com o que a gente acabou de falar, né? Mas olha o trechinho que Emmanuel traz para nós. Fantástico esse trecho, ó. As mais terríveis tentações decorrem do fundo sombrio de nossa individualidade. Encaixa com o que a gente está discutindo, não tá? E aí continua assim, ó. Assim como um medo mais intenso, capaz de tisnar o lago, procede do seu próprio seio. Aí vou apertar a tecla SAP. Eu brinco com a minha filha assim. Quando é meio difícil de entender, meio bagunçado, eu falo assim, vou apertar a tecla SAP. Né? O que ele está dizendo aqui? Aí eu vou trazer um exemplo para nós. Hoje choveu bem, não choveu? De manhã, né, até o início da tarde. Com certeza, em muitos lugares, vamos focar na estrada de terra. Acabou de chover, fez a poça d'água, não fez? Passado 1, 2, 3 horas que choveu, a poça está cristalina a água, não está? Limpinha, limpinha, limpinha. Bonita, né? Se você pegar uma pedra, um galho, jogar a pedra dentro da poça, o que acontece? Aquele lodo suja a água toda. Não é isso? É o que ele quer dizer aqui com esse texto. Esse lodo intenso que é capaz de tisnar, né, de sujar a água toda, está dentro de nós. Nesse caso, vamos nos referir ao nosso ser por completo. Nós contemos dentro de nós esse lodo. Seja para um campo, seja para o outro. Às vezes não tem vícios físicos, mas tem vícios morais, como eu coloquei. Às vezes não tem vício nenhum, mas também não ajuda ninguém, eu estou na mesma. Não é verdade? Fora da caridade não há salvação.
Quando eu me isento de fazer o bem, eu me proponho também a não fazer o mal, eu estou inerte, também não está servindo para muita coisa. Não é verdade? A questão, o convite de Jesus é, além de não fazer o mal, fazer o bem. E a gente tem muita oportunidade de fazer o bem e muitas das vezes a gente se nega, né? Às vezes eu estou aqui conversando com aquele, algum assunto, aí passa um amigo aqui, mas estou muito estressado, eu vou ali agora brigar com fulano de tal. A gente se olha e fala assim, não tem nada com isso? Deixa isso para lá, não é verdade? E quem falou que você não tem nada com isso? A briga realmente não é com você. Mas a partir do momento que você teve a oportunidade de interferir para o bem, passa a ser um problema seu. Bruno, como é que eu vou fazer? Eu vou pôr? Não, não. Você vai dizer o seguinte, meu amigo, você vai brigar com fulano de tal? Eu vou. Tá, você vai, mas daqui a pouco. Daqui a pouquinho. Senta aqui primeiro, toma um copo d'água comigo aqui, me conta o que aconteceu. Eu tenho certeza que 10 minutos de bate-papo, a pessoa vai julgar tudo aquilo fora e vai desistir de brigar. Você fez o bem. Você evitou o mal. Entende? Quantas vezes nós temos a oportunidade de apagar fogueiras e a gente finge que não está vendo a fogueira pegar fogo porque eu não quero trabalho. Só que a gente não pode esquecer que nós somos trabalhadores de Jesus, somos convidados a ser esses trabalhadores diariamente. A gente confunde muito a caridade. O que é caridade? E tem pessoas que vão entender, a caridade é trabalhar no centro espírita, é receber pessoas, é dar cesta básica, a caridade é fazer um atendimento fraterno, a caridade é visitar asilos, orfanatos. Sim, tudo isso é caridade. Só que não tem como a gente estar 24 horas dentro do orfanato, do asilo, da casa espírita. Quem falou que não pode fazer a caridade dentro de casa? Quem falou que não pode fazer a caridade no trabalho? A exemplo do Cristo, que a gente floresça onde a gente estiver, que a gente plante o bem, que a gente desperte nas pessoas a vontade de enxergar o bom e o belo, que a gente seja aqueles que apaguem fogueiras e que cale as fofocas. Como eu brinquei lá no início, né? A gente está brincando aqui, conversando, uma reunião aqui dentro do centro, em casa, seja onde for, aí chega o que fala muito, a gente já sabe a resposta. Chegou o Bruno, falou pelos cotovelos. Seja você a pessoa que vai falar assim, ó, realmente, né? Ele fala muito, mas ó, ninguém melhor do que ele para recepcionar as pessoas aqui na casa. Pronto. Eu cortei o mal fazendo o bem. Essa é a proposta do Cristo. Então, meus irmãos, nessa noite, o que eu queria trazer para nós é essa visão, né? Que nós precisamos ter o cuidado de transformar os nossos hábitos desequilibrados em hábitos sadios. Eu costumo brincar o seguinte, pensa numa pessoa aí complicada de convivência. Qualquer um. Você pensa assim, nossa, essa é difícil. Se eu te pedir um defeito dela, você me fala? Aí todo mundo fala assim, só um? Não quer 2, 3, 4? E se eu pedir uma qualidade dessa pessoa? Às vezes a gente não sabe responder. Porque nós focamos no mal. E aí eu costumo dizer o seguinte, às vezes você tem aquele tio chato, turrão, mal do cara, né? Mas com um coração desse tamanho. Você liga para ele 3 horas da manhã, que seu carro quebrou lá no céu hoje. Ele atende o telefone, vai falar no céu primeiro, né? Claro. Mas sai de casa 3 horas da manhã, vai lá, te socorre, te traz para casa em segurança. É turrão? É chato? É mal educado? É. Mas quem tem dúvida que ele tem um coração bom? Porque ele saiu de casa às 3 da manhã e te socorreu. Então, ao invés de eu lembrar dele como um tio chato, eu vou lembrar dele como um tio que tem um coração gigante. E todas as vezes que eu encontrar com meus familiares, as pessoas que cercam o meu caminho, que vêm sabe o tio fulano de tal? Ele mala. Você fala, sei. E nunca mais vou esquecer, porque teve um dia que ele me socorreu 3 horas da manhã. Pronto.
Você plantou a semente do bem. E é isso que eu queria trazer para nós nessa noite. Que a gente tenha os olhos de ver, os ouvidos de ouvir. Que a gente busque a beleza em tudo nas nossas vidas. Porque eu tenho uma frase minha que ela é um pouco dura, mas é realidade. Não tem nada tão ruim que não possa piorar. Não é verdade? Tem fase da nossa vida que você está vivendo uma coisa difícil, aí você pensa assim, meu Deus, não tem mais nada, né? Tem. Aí fura o pneu do carro, né? Corta a luz, porque está fazendo obra, acaba a água, está cesando, né? Tem um monte de coisa que pode acontecer que não está no seu controle. Então, que a gente não se pegue a somatizar as dificuldades. Porque quanto mais eu foco na dificuldade, mais eu dou valor e poder à dificuldade. Vou focar na solução. Que é a proposta que Jesus, que Emmanuel trouxe para nós aqui nessa narrativa, usando o exemplo de Jesus. Quando eu olhar para uma pessoa, eu paro de enxergar o erro dela e busco a qualidade. O nosso desafio hoje é esse. Saindo daqui, até chegar em nossos lares, com as pessoas que a gente convive. Vamos estender isso para amanhã. Né? Quem tiver capacidade, uma semana, um mês, quem dirá para a vida toda, vamos nos desafiar a mudar o nosso ponto de vista. Se eu tenho o costume de entrar no meu trabalho já criticando as pessoas, eu vou entrar amanhã buscando as qualidades de cada um. E eu vou tentar plantar essa semente, esse ideal de transformação naqueles que cruzam o meu caminho. Porque pessoas para desmotivar já existem muitas. Vamos ser as pessoas que acendem as luzes, que motivam, que dizem, você é capaz, eu confio em você. É difícil, eu sei que é, mas se você realmente quiser, você consegue. E a gente sabe que consegue. Não é verdade? E dentro dessa filosofia, ou desse ponto de vista, a gente pode trazer isso para as nossas dores também. Nós somos visitados pelas dores. Nós sabemos que as dores fazem parte da nossa caminhada, afinal de contas, estamos no mundo de provas e expiações. A encarnação, a reencarnação, o objetivo dela é isso, né? É viver essas provas, claro, resignado e aprendendo e evoluindo. Estamos destinados aqui, à crosta terrestre, para nos transformar. Essa é a verdade. Mas sabendo disso, do amor de Cristo, a gente pode trazer em relação às dores o quê? Dor, eu sei que você está aqui. O que você quer me ensinar? O que eu posso fazer para te transformar? O que eu posso fazer para me transformar diante de você? Que as nossas preces também se transformem. Ao invés de eu orar a Jesus, a espiritualidade, pedindo, por favor, tire essa dor do meu caminho. Mude. Faça a prece dizendo, Deus, me dê força para passar por essa dor. Me dê o esclarecimento, a claridade mental de entender o que ela quer me ensinar. Porque toda dor quer nos ensinar alguma coisa. Tudo bem, meus irmãos? Meu tempo está acabando. Eu queria agradecer a vocês pela paciência, de ter me ouvido nesse período. Eu faço votos sinceros que a gente realmente saia daqui melhor do que aqui a gente chegou, com a energia renovada, e principalmente com essa certeza que vale a pena pensar, olhar diferente o mundo e todos que estão à nossa volta. Que se a minha vida é cinza ou é colorida, é uma questão de escolha minha. Se eu sou grato ou ingrato diariamente, é uma questão de escolha minha. Porque às vezes as minhas maiores dores ou dificuldades ainda assim são o sonho de alguém. Não é verdade? Que eu tenho olhos de ver, ouvidos de ouvir, e que eu siga o exemplo de Cristo, na minha conduta diária. Quando eu tiver uma dúvida de tomada de decisão, quando eu tiver uma dúvida do que eu devo falar com meu irmão, como eu devo agir, pense que Jesus está ao seu lado, te auxiliando nas suas escolhas. Eu tenho certeza que dessa forma a escolha vai ser acertada. Então, muito obrigado a todos vocês. Uma boa noite.